meus amores, tudo bem? Como vocês estão? Como passaram o final de semana? Tudo jóia? Vamos iniciar então mais uma semana. Hoje é segunda-feira, dia 31 de agosto, último dia do mês. E também vamos iniciar as nossas atividades na nossa terceira apostila, a nossa apostila volume 3, certo? Então, peguem lá a apostila de vocês na disciplina de língua portuguesa. Vamos abrir então lá na página 2, iniciando a unidade 7, falando em alimentação. Então, nós podemos ver, lá na imagem, nós temos um retrato, um desenho, né, de um artista. O que tem nesse retrato? Lá no retrato, a gente pode observar que tem uma pessoa, foi criada uma pessoa através de alimentos. Percebam que cada parte, né, do corpo é formado por um alimento. O artista que criou essa obra se chama Arcimboldo. E ele inovou em suas obras ao utilizar imagens de elementos da natureza na composição de retratos. Então, olha quanto alimento gostoso, aliás, não só alimentos, né? Tem outros elementos da natureza, certo? Eu quero saber quais são os alimentos preferidos de vocês. E por que esses alimentos são preferidos? Vocês mantêm uma boa alimentação segundo ano? Vocês gostaram dessa pintura com elementos da natureza formando o retrato de uma pessoa? Vocês acharam legal? Acharam interessante? E se um artista fizesse um retrato de vocês com os alimentos? Quais alimentos não poderiam faltar nesse retrato? Quais alimentos vocês gostariam que estivessem no retrato de vocês? Agora, lá na página 3 da nossa apostila, nós vamos ver cartaz de campanha educativa. Você já percebeu que, em alguns lugares, como postos de vacinação, rodoviárias, farmácias, há cartazes com orientações de como ter uma vida saudável? Acompanhe a leitura de um desses cartazes. Então, aqui a gente tem uma campanha para uma alimentação mais saudável. Lá no cartaz diz assim, dê alimentos orgânicos para seus filhos. Seus netos agradecem. Aí está escrito orgânicos lá e vários elementos da natureza, né? Várias comidinhas gostosas, frutas, verduras. E lá embaixo está escrito assim, entre para o mundo da vida saudável. Prefira alimentos orgânicos. Mas o que são os alimentos orgânicos? Então, vamos lá. Os alimentos orgânicos, eles são produzidos de modo livre de qualquer tipo de insumo artificial. Ou seja, eles não precisam de agrotóxicos, não precisam de adubos químicos.
nem hormônios e nem antibióticos. Eles são totalmente naturais, tá? A gente planta lá, não usa nenhum tipo de química, não usa nenhum tipo de adubo químico, nenhum antibiótico para que ele cresça rápido ou que cresça bonito. Ele vai ser natural. Por isso que as pessoas recomendam, né, para uma vida mais saudável, que a gente coma alimentos orgânicos, tá? Porque toda essa química, todo esse agrotóxico faz mal para o nosso organismo, para o nosso corpo. Por isso que o ideal é a gente sempre comer alimentos orgânicos. Então, segundo ano, um cartaz de campanha educativa tem a finalidade de conscientizar a população de algum problema e propor soluções. Como esse cartaz, né, diz para a gente, para nós nos alimentarmos com alimentos mais saudáveis, né, que são os orgânicos, certo? É uma forma de conscientizar as pessoas, tá, de algum problema. Agora eu quero saber por que os netos vão agradecer se os filhos comerem alimentos orgânicos. Nós já sabemos que os alimentos orgânicos são mais saudáveis, né? E alimentos saudáveis geram consequências benéficas para as gerações seguintes, né? No caso, os netos. Em razão de se transmitirem hábitos saudáveis e da gente também contribuir para um mundo, né, mais sustentável, pessoal. Agora vamos analisar esse cartaz. A que público esse cartaz se destina? Adulto ou infantil? Vocês acham que ele está destinado para as crianças ou para os adultos? Esse cartaz, pessoal, ele usa a expressão seus filhos. Então, ele está destinado aos adultos, né? Para que os adultos incentivem os filhos a ter uma alimentação mais saudável, né? Podemos perceber também que a imagem reforça a ideia presente no texto verbal, porque a imagem reproduz a ideia de hábitos saudáveis sendo transmitidos de geração para geração, né? Ali tem os pais e os filhos. Tem a presença de elementos da natureza, dispostos de maneira harmônica, que dá a ideia de um planeta mais saudável. A imagem também contribui para reforçar a ideia do incentivo ao consumo de alimentos mais saudáveis, né? Porque ali tem vários alimentos. Tem banana, pera, pêssego, uva, alface e outros alimentos que, se vocês observarem bem, vocês vão achar, certo?